Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a continuação das revoluções do século XIX. Hoje a gente vai entender a fase ou a onda de 1830, tanto o movimento na França quanto a repercussão desse movimento em outros lugares da Europa. Então, se você quer entender mais sobre as revoluções liberais do século XIX, continue assistindo esse vídeo e não esquece que lá no @historizandotati no Instagram tem mais novidades para você. Para começar, a gente tem que lembrar do vídeo anterior, se você não assistiu eu vou deixar aqui nos cards, em que as ondas liberais estavam acontecendo no século XIX na Europa devido, inclusive, a uma questão do Congresso de Viena. O Congresso de Viena é um congresso conservador que vai tentar retornar aos ideais do antigo regime na Europa pós-período napoleônico. Agora a gente já está numa segunda onda dessas revoluções, que é 1830, e vai fazer muita diferença todos esses ideais na Europa. E aí eu gostaria que vocês se concentrassem em três principais ideais desse século XIX. O primeiro é o liberalismo, que a gente já falou no vídeo passado, inclusive a gente comparou os liberais e os conservadores daquela época. O segundo é o nacionalismo, então essa ideologia, essas ideias nacionalistas vão auxiliar bastante em vários desses movimentos do século XIX na Europa. Inclusive a gente tem que lembrar que não é só porque a formação dos Estados Nacionais, alguns deles se deu no século XVI, que se terminou aquela fundação ou aquela questão do Estado Nacional. Muitas dessas questões na Europa vão acontecer no século XIX e o nacionalismo vai ajudar bastante a gente entender isso. Até mesmo para entender a unificação da Itália e da Alemanha, que já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards para vocês. Então, além do liberalismo, nacionalismo, socialismo, isso mesmo. O século XIX também vai ser um século em que o socialismo está nascendo. A gente tem que lembrar que além de todas essas revoluções, além de todas essas ideias, a gente tem a Revolução Industrial, mais especificamente a Segunda Revolução Industrial. Então, na verdade, o século XIX tem muita coisa para a gente entender e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é por isso que eu estou dividindo esses vídeos aqui com vocês. Por que eu falei da Segunda Revolução Industrial? Porque o movimento operário vai ganhar muita força e o socialismo também vai ganhar força graças a esse movimento operário. Por isso que a gente tem que entender que nessas três ondas revolucionárias do século XIX, 1820, 1830 e 1848, esses três ideais aí vão aparecer com recorrência. Mas a questão do liberalismo, como a gente está discutindo, a gente até mesmo chama de revoluções liberais, mas vão ter alguns casos em que o socialismo aparece e o nacionalismo, ainda mais se a gente pensar em questão de unificação ou então de independência, como eu falei no vídeo passado da independência da Grécia, ou que a gente vai discutir hoje também, mais uma independência. Enfim, todos esses ideais são essenciais para vocês entenderem esse contexto do século XIX na Europa. Mas vamos começar mesmo com o movimento revolucionário, e o movimento revolucionário que mais influenciou esse 1830, essa segunda onda, que foi um movimento francês. Bom, o contexto na França da época é o seguinte: teve o Congresso de Viena, a gente sabe aí que o Napoleão foi derrotado, e com isso teve então a tentativa do chamado Antigo Regime, juntamente com a família real que foi aí, entre aspas, sacrificada, né, porque o Luís XVI perdeu a sua cabeça, mas o irmão dele acabou assumindo o trono nesse período, que é o Luís XVIII. Com relação ao Luís XVIII, ele vai tentar tomar algumas medidas para ele mesmo não perder a cabeça. Então vai ter uma questão do parlamento, né? Vai ter um parlamento bicameral, inclusive, que é um parlamento meio que influenciado no parlamento inglês, em que você tem a Câmara dos Pares, que vão ser pessoas indicadas pelo rei, e a Câmara dos Deputados, que vai ser através do voto. Porém, esse voto é censitário, tem que tomar muito cuidado, porque nesse período aí na França a gente não tem a ampla participação, mesmo tendo um parlamento. Então, Câmara dos Pares, o rei, Câmara dos Deputados, voto censitário.
A princípio, Luís XVIII não vai aí ter muitos conflitos, mas é claro que ele vai ter uma oposição, mesmo porque muita gente na França, com a Revolução Francesa, não queria ver nem de perto a monarquia. Por isso, o rei vai sofrer algumas consequências. Porém, na verdade, o que vai mais atingir a França vai ser o irmão do Luís XVIII, que é o Carlos X. Então, pós-morte de Luís XVIII, assume seu irmão Carlos X, e aí que as coisas vão ficar tensas, porque o Carlos X faz parte de um grupo chamado de ultra-realistas. A gente tem que entender que as posições políticas na França se dividiam basicamente em 3 grupos. Os ultra-realistas, que são aqueles que querem o retorno do antigo regime, que querem tudo como era antes da Revolução Francesa. Os constitucionalistas, que seria uma alta burguesia que desejava uma constituição, que desejava mais participação. E os republicanos, ou bonapartistas, ou liberais, podem aparecer esses nomes, que seria uma ala liberal um pouco mais radical. Mais radical por quê? Porque desejava e ansiava por várias questões que aconteceram na Revolução Francesa, e era uma burguesia, mas não era um grupo da alta burguesia que tinha muita grana envolvida. Então você tem esses 3 grupos e o Carlos X fazia parte do primeiro, que são os ultra-realistas. Então ele apoiava o retorno do antigo regime, ele apoiava o absolutismo, por isso vai ocasionar vários problemas nesse momento. Carlos X vai começar a adotar várias medidas conservadoras, incluindo a censura da imprensa, incluindo um ensino regularizado pela igreja, então não é um ensino laico como a Revolução Francesa defendia, e também incluindo uma indenização para a nobreza. Isso mesmo, pagar a nobreza, porque tadinho, né? Eles estão sofrendo muito sem os privilégios dele. E isso, claro, vai ocasionar uma oposição muito forte. Além disso, tem um outro problema muito importante, que é uma crise econômica que estava acontecendo na França. E como é que o rei vai responder a isso? Aumentando os impostos. A gente tem medidas conservadoras, a gente tem uma crise econômica, e não só isso, mas em 1830 acontece uma eleição do parlamento e os liberais ganham muita força, ganham muitos votos na Câmara dos Deputados. Carlos X, com receio de que isso seja um problema, dissolve o parlamento. Então, todas essas questões que o Carlos X estava provocando acaba então resultando numa revolta popular na França. Devido a essa grande oposição, vai acontecer as ordenações de julho, porque acontecem em julho de 1830, que seriam medidas mais ainda repressoras de Carlos X. Vou deixar elas aqui embaixo para vocês. E é claro que essas ordenações de julho vão acabar resultando jornadas gloriosas de julho. Como assim? Então, essas ordens de Carlos X vão fazer com que as camadas populares se rebelem. Exatamente isso. E serão 3 dias de revoltas com várias barricadas, com bastante, então, manifestações nas ruas de Paris, principalmente. Vendo tudo isso acontecendo, Carlos X fica com medo, mesmo porque o Carlos X conhece muito bem o histórico do país em que vive, né? Afinal de contas, Revolução Francesa, entre outros momentos tensos que estavam acontecendo, e assim Carlos X foge. Fugindo, a alta burguesia controla esse movimento. Controlando esse movimento, eles permanecem com a monarquia, porém eles colocam um rei a favor dessa alta burguesia, que seria Luís Filipe de Orleans, o chamado rei burguês. Já ouviu falar nesse apelido? Foi porque a alta burguesia que coloca ele no poder. Luís Filipe vai promover inúmeras reformas, vai apoiar o desenvolvimento industrial, enfim, vai apoiar bastante as questões da alta burguesia, mas ao mesmo tempo, como eu disse no início do vídeo, cresce o movimento operário na França, e é por isso que esse 1830, todo esse movimento não acaba por aí. Algumas referências culturais desse movimento de 1830, essas jornadas gloriosas de julho, uma delas é esse quadro aqui do Delacroix, gente, não sei falar o nome dele, mas essa imagem está aparecendo aqui na tela para vocês. Muitas das vezes, na verdade, a maioria das vezes que eu vejo essa imagem, ela está sendo utilizada para ilustrar a Revolução Francesa. Só que essa imagem não é da Revolução Francesa, e sim são desses 3 dias gloriosos, são dessas revoltas,
triunfas, dessas barricadas que os populares vão promover na França em 1830 contra o rei Carlos X. Além disso, tem Os Miseráveis, uma obra do Victor Hugo que vai retratar esse momento também. Essa obra é muito extensa, vai retratar várias questões do século XIX da França, incluindo esses 3 dias gloriosos. Se você já assistiu o filme, o último filme, se eu não me engano, foi lançado em 2013, mas existem vários filmes sobre essa obra. É um musical em que em partes mostram essas barricadas e tudo isso. Porém, você tem que gostar muito de musical, porque é uma cantoria só. Devido a esse movimento na França, nós temos 4 outros movimentos na Europa inspirados em tudo isso, nessa segunda onda liberal de 1830. O primeiro deles vai ser na Bélgica. A Bélgica vai então conseguir a sua independência em relação à Holanda. Então, antes o que ali naquela região era tudo correlacionado à Holanda, aos Países Baixos, agora a Bélgica vai conseguir então ficar independente. Além disso, na Confederação Germânica existem muitos ideais nacionalistas nascendo, muitas influências liberais nascendo, porém, muitos desses movimentos vão ser reprimidos pela Santa Aliança a princípio. Mas a gente tem que lembrar que essa Confederação Germânica, ao final do século XIX, vai acabar se transformando na Alemanha. Por isso, essas ideias nacionalistas são essenciais para a gente entender a formação do Estado Nacional Alemão. Falando em ideias nacionalistas, também na Península Itálica, vários movimentos continuam acontecendo, como a gente viu no vídeo anterior. Várias sociedades secretas surgem, inclusive uma chamada Jovem Itália. Essa Jovem Itália vai ter um ideal de unificação italiana e um ideal, inclusive, republicano, e vai reunir várias pessoas que vão ficar conhecidas no momento da unificação italiana. Vou colocar 2 nomes aqui para vocês, mas se vocês quiserem saber mais sobre essa unificação italiana, tem um vídeo exclusivo sobre isso. O que a gente precisa entender nesse momento de 1830 é que essas ideias já estão acontecendo na Península Itálica. E por último, mas não menos importante, um movimento nacionalista em Varsóvia, que é na Polônia, e esse movimento é justamente para ficar independente da Rússia, porém a Rússia vai reprimir e muito esse movimento nacionalista na Polônia. Se você parar para pensar, nos vídeos que a gente começou a fazer aqui de sociologia, a gente viu o último vídeo sobre Augusto Comte, que também é no século XIX. Então esse século XIX europeu vão surgir inúmeras ideias, inúmeras ideologias, inúmeras teorias, e não só na teoria, mas também na prática, por isso esses movimentos revolucionários. Se você gostou, curte esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e que lá no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! E por isso vai ocasionar vários problemas.